É aquilo que dizem, em uma corrida de ouro, seja aquela pessoa que vende a pá. E no Brasil, nessa onda de calor intenso que está acontecendo, seja a empresa que apareça no momento exato em que as pessoas estão buscando pelo seu serviço de instalação de ar-condicionado. E nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa fazer, precisa seguir para aproveitar isso que está acontecendo no Brasil para vender mais. E para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Juan Lucas, sou especialista em Google Ads e atuo nesse mercado há mais de 3 anos. Antes da gente criar qualquer campanha aqui no Google Ads, é muito importante a gente vir aqui no planejador de palavras-chave e ter um parâmetro do quanto de demanda temos para aproveitar na nossa região. Vou te trazer aqui um exemplo muito na prática. Eu venho aqui em descobrir novas palavras-chave e eu coloco aqui instalação de ar condicionado. Dou Ctrl C, dou um Ctrl V e coloco junto, porque as pessoas podem pesquisar tanto junto quanto separado. Aqui nessa localização Brasil, vou clicar, vou tirar e, por exemplo, vou colocar Belém, que é onde eu moro. Vou colocar aqui cidade e vou em salvar. Venho aqui um pouquinho mais embaixo e venho em ver resultados. Aqui ele vai me dar um parâmetro, olha só. Aqui em Belém tem uma leve oscilação, né? Teve uma leve oscilação, mas já cresceu aqui em janeiro. O nível de buscas para instalação de ar-condicionado se mantém aqui em alta, tem uma leve oscilação, mas não é tanto. Mas qual o grande ponto? Eu quero que você desça um pouco mais aqui embaixo e você veja qual é o lance médio que o Google Ads ele vai te cobrar para que você dispute ali as melhores posições no leilão, ali no topo do Google Ads, quando as pessoas busquem por instalação de ar-condicionado. Nesse nosso caso aqui, essas duas palavras estão custando ali entre 90 centavos até 3,38. Basicamente ali está custando ali 4,50, assim, vamos colocar R$5, tá? Então a média do custo por clique que a gente vai colocar aqui é 2,50. Como assim, Rua? Como que você chegou nesse número? Eu peguei ali os dois valores e fiz uma média, somei e dividi por 2. Eu coloco ali 2,50 porque eu gosto ali de ter, vamos dizer assim, um espaço a mais para poder eu estar disputando mais leilões e ser muito mais competitivos. Mas geralmente eu pego a média desse custo por clique, a média desses dois valores, somo e divido por 2 e eu encontro a média, eu encontro o valor para que eu possa estar colocando nas minhas campanhas. Isso daqui é muito importante até para você ter uma dimensão do quanto que você precisa investir para começar a anunciar e ter resultado. Nesse nosso caso aqui, eu sempre costumo colocar um orçamento que dê para comprar 10 cliques por dia. Nesse nosso caso, a gente vai ter que estar precisando investir pelo menos R$25 por dia para estar comprando 10 cliques ali ao longo do dia. Então, olha só como isso aqui já te dá um parâmetro do quanto que você precisa investir. Então, basicamente, isso daqui vai dar um norte do quanto de demanda nós temos aqui na região. Perceba que aqui em Belém é um número bem expressivo. Por exemplo, aqui eu vou colocar, por exemplo, na capital São Paulo, só para você ter uma dimensão. São Paulo. Vou colocar a cidade. Eu sei que São Paulo é muito grande, mas só para você ter uma dimensão da demanda. Olha só. E olha isso aqui. Junho veio em um número, depois para agosto, depois para setembro cresceu mais de 100% a demanda, aí depois caiu um pouco, mas mesmo assim é 54 mil, uma média de 54 mil buscas por mês, aí depois em novembro caiu um pouquinho, dezembro cresceu, e em janeiro cresceu, voltou a crescer mais ainda. Então, é uma crescente ali que em todos os lugares do Brasil, esse número só tende a crescer por conta do que está acontecendo, né? Esse calor. E isso é uma boa oportunidade para você que trabalha nesse ramo, nesse mercado da refrigeração. E aqui a gente percebe que o custo por clique ele é um pouquinho maior, mas utilize dessa mesma sacada que eu utilizei para você calcular a média do custo por clique e você ter uma dimensão do quanto que você precisa investir. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de um pouco mais do que 25 a 30 reais por dia para anunciar, mas você vai perceber que os custos eles variam conforme ali a cidade, conforme a capital que você vai anunciar. Por isso é muito importante você utilizar aqui o planejador de palavra-chave para você ter essa dimensão do quanto está o custo por clique na sua região. Seguindo aqui adiante, a gente vai criar a nossa campanha, perfeito? A gente vem aqui no nosso gerenciador do Google Ads, vamos em mais, nova campanha. Aqui em objetivo da campanha a gente vem em geração de leads, porque a gente quer que as pessoas entrem em contato com a gente, então é o objetivo de leads. E aqui a gente pode utilizar tanto enviar formulário de lead quanto para chamada. Nesse nicho de instalação de ar-condicionado, chamada funciona bastante. Eu tenho casos de cliente de consultoria que na primeira semana a gente já conseguiu
dobrar o seu número ali de pessoas entrando em contato para fazer esse serviço de instalação de ar-condicionado só com a extensão de chamada. Uma excelente oportunidade para você facilitar esse ponto de acesso e a pessoa já entrar em contato com você, já fechar com você e você vender mais. Perfeito? Vamos aqui continuar. Aqui em continuar, vamos selecionar um objetivo de campanha de pesquisa, que é essa bem aqui, que agora essa segunda aqui. Gere leads na pesquisa Google com anúncios de texto. É essa aqui que nós vamos utilizar. E vamos em continuar. Aqui em nome da campanha, eu vou colocar aqui instalação ar-condicionado. Eu vou colocar aqui Belém, que é a minha cidade. E objetivo de leads. Perfeito? E agora eu vou em continuar. Aqui em lances, a gente vai clicar e vir em cliques. É porque é muito importante a gente ter esse controle na variável do custo por clique para poder a gente ter o máximo de aproveitamento do nosso orçamento ao longo do dia. E aqui a gente vai definir um lance máximo no custo por clique e eu vou colocar aquele valor que a gente calculou logo no início, de R$ 2,50. Perfeito? E a gente vem aqui em próxima. Aqui nas configurações da campanha, a gente vai desvincular essas duas opções aqui. Vamos seguir adiante. Vamos colocar aqui, inserir um outro local, pesquisa avançada. E nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho interesse em anunciar para toda Belém. Eu venho aqui em incluir. Caso eu queira anunciar somente para um raio específico, eu posso vir aqui em raio, trocar, por exemplo, de 20 para 10. Vou trocar de milhas para quilômetros. E eu posso vir aqui no modo alfinete e eu posso selecionar um ponto específico onde a minha empresa está localizada. E eu colocar bem aqui e eu dizer assim, eu só quero atrair pessoas que estão dentro desse raio de localização aqui. Ah, Juan, mas aqui é muito, muito grande. Eu venho aqui e coloco para 8 quilômetros, por exemplo. E aqui em salvar. Perfeito? Qual um grande ponto que você precisa entender? Se você, por exemplo, deixar aqui em um raio de 2 km, fica hipersegmentado, melhor dizendo, ao ponto da sua campanha ela aparecer poucas vezes ao longo do dia e ter vezes que você nem vai conseguir gastar todo o seu orçamento diário. Então, eu recomendo que você coloque um raio a partir de 5 km. Já fica bem mais interessante. Abaixo de 5 km, corre o risco de você hipersegmentar a sua campanha. Perfeito? Vamos aqui em salvar. Opções de local, a gente vem em presença, porque a gente só quer anunciar para pessoas que estão nos locais incluídos ou que frequentam a área. Aqui em idiomas, a gente pode colocar inglês, ou no caso é inglês mesmo, literalmente, e a gente vem aqui em mais configurações. Essas duas configurações aqui, fiquem em paz, isso aqui não vai influenciar em nada na sua campanha. Tá bom? Aqui em programação de anúncios, é muito importante você colocar os dias e horários que você está atendendo. Por exemplo, eu venho aqui, eu quero atender de segunda a sexta, e eu quero que o meu telefone comece a tocar a partir das 8 horas da manhã, e eu irei atender, e eu irei fazer os agendamentos até às 7 horas. É um horário bem tranquilo que você está ali disponível para atender e começar a fazer os seus agendamentos. E também eu posso colocar aqui, eu também atendo no sábado, Juan. Só que do sábado, eu posso começar um pouquinho mais cedo, das 7 até meio-dia. É um horário tranquilo ali, é o horário que eu estou disponível para atendimento. Ok. É muito importante você fazer essa segmentação, porque como se trata de algo mais emergencial, pontual, que as pessoas elas querem para ontem, não é por menos também, por conta desse calor, querem resolver o quanto antes. Se você deixar, por exemplo, 24 horas todos os dias, a pessoa pode te ligar 11 horas da noite e você não está disponível. Ou então você está disponível e fala assim, não, eu aceito essa demanda, eu estou com o meu celular aqui, eu vou atender, eu vou agendar logo para o dia seguinte, na manhã seguinte. Fica a seu critério. Mas eu recomendo que você sempre coloque ali nos horários em que você está atendendo, até porque você também tem vida, né? Eu sei que vender é muito bom, mas você precisa ter vida. Fica a minha recomendação, é muito importante você ter esse nível de clareza e entender as possibilidades que você tem aqui nessa ferramenta incrível do Google Ads. Feito isso daqui, a gente vem em próxima. E aqui mora a parte mais importante da nossa campanha, que é a palavra-chave e os nossos anúncios. Aqui eu vou colocar aquelas duas palavras-chave que a gente colocou, que é instalação de ar-condicionado e também instalação de ar-condicionado junto, porque pode ser duas variações que as pessoas buscam, mas fique em paz quanto a isso. Nesse caso aqui, eu vou colocar em colchete
Porque eu só quero atrair pessoas que buscam ou dessa forma, ou muito parecido com essa forma. Eu não quero dar liberdade para o Google para lhe entregar para variações que podem ser que as pessoas queiram comprar um ar-condicionado. Eu não vendo ar-condicionado, eu instalo ar-condicionado. Essa correspondência de palavra-chave vai garantir que o Google só entregue para variações de pesquisa muito relacionadas à instalação de ar-condicionado. Perfeito? Juan, eu preciso colocar mais palavras-chave? Você não precisa. Nesse caso do cliente de consultoria, a gente só colocou duas palavras-chave, foram exatamente essas duas palavras-chave. Pode ser que você coloque também instalação de ar-condicionado e você coloque o seu local. Nesse caso dele, colocar em SP, em São Paulo. Ou então você pode também colocar uma outra variação sem um em, no caso, só São Paulo. Perfeito? Só precisa dessas variações aqui. Você não precisa de mais. Não precisa de mais. Exatamente dessa forma aqui já é o suficiente para a sua campanha performar muito bem. Aqui em URL final, a gente vai colocar o nosso site. Juan, é preciso ter um site? É preciso ter um site. Não, o Google Ads ele foi pensado, ele foi projetado, foi arquitetado para funcionar com um site. Tem um site minimamente ali que dê as informações necessárias, quais são os modelos com que você trabalha, como que você trabalha, quais são seus diferenciais, quais são os benefícios, o que a pessoa ela pode contar com o seu serviço. Todas essas informações são extremamente úteis para a pessoa confiar, até porque, pense só comigo, a pessoa que vai contratar um serviço de instalação de ar-condicionado é uma pessoa que nunca te conheceu e você precisa passar confiança para ela que você, além de ser uma excelente solução, é uma solução confiável, porque ela vai colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa. Então, olha só o nível de responsabilidade. Então, são coisas que você precisa prestar atenção nisso daqui, usar na comunicação, tanto nos seus anúncios como também no seu site, para poder você transparecer o máximo de confiança e também você fazer com que a pessoa entenda que com a sua solução ela vai eliminar esse problema desse calor intenso, tanto para ela quanto para a família dela. Perfeito? Dito isso daqui, fique atento também a esses pontos que também influenciam e muito na performance da sua campanha, e muito. Aqui em chamada, a gente pode vir aqui em chamada e colocar, por exemplo, o nosso número. Aqui você vem aqui em nova ligação, vem aqui em Estados Unidos, colocar aqui Brasil, e aqui você coloca o seu número, por exemplo, 919, eu vou colocar aqui um número fictício, só para você ver. E aqui você salva. Feito isso, vai ficar assim e aplica. Aqui nos títulos, olha só, é muito importante que no primeiro título você já coloque instalação, ar, ar-condicionado. A gente pode colocar junto, vamos colocar junto. Em São Paulo, por exemplo. Aqui não dá, né? Instalação de ar-condicionado. Ó, instalação ar-condicionado. São Paulo. Vou colocar aqui, São Paulo. Ó, perfeito. É muito importante que você coloque títulos que tem entre 29 a 30 caracteres. E nos outros títulos nós vamos colocar nossos diferenciais. Atendimento em menos de 15 minutos. Aí você coloca aqui um outro diferencial seu, que pode ser o tempo de existência da sua empresa. Isso traz para a pessoa um nível de confiança muito maior. Há 15 anos no mercado. E aí você vai colocando diversos diferenciais, diversas formas que a pessoa entenda que é rápido, que é prático, que você faz, por exemplo, visitação gratuita, algo assim do tipo, entendeu? Então, nos títulos, a pessoa precisa entender logo ali que é um serviço de emergência, que ela precisa para ontem, e que você garante com que você vai resolver o mais rápido possível e que também passe questão de confiança, transparência, cuidado com o bem-estar e integridade também da família, que também é muito importante. E eu vou dar um exemplo de um caso real que aconteceu. Não foi diretamente relacionado à instalação de ar-condicionado, mas foi a manutenção de ar-condicionado. E eu pesquisei por algumas empresas aqui na região e eu vou ser bem sincero, eu não confiei em nenhuma. Nenhuma passou confiança, porque eu vou colocar uma pessoa estranha dentro de casa. Falei, cara, então assim, existem muitas coisas que eu levo em consideração, fora também a questão do profissionalismo. Então é preciso você passar isso na comunicação do seu site, na comunicação do seu anúncio.
porque isso daqui tudo vai levar em consideração para a pessoa tomar uma decisão de solicitar um orçamento com você e fechar com você. Dito isso, a gente vai seguir aqui para a descrição. Empresa. Instalação. A gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, instalação no mesmo dia. É um outro diferencial também, tá? E aqui você vai colocando outros títulos e outras descrições que influenciam muito na tomada de decisão desse público. Aqui, ó, instalação no mesmo dia, sem complicações. Sua casa mais refrigerada. Vamos colocar esse título aqui para efeito de exemplo, né? A mais, vou colocar bem aqui. Há mais de 15 anos no mercado com equipe especializada. Só coloquei aqui para efeito de exemplo, mas você já entendeu, né, o racional por trás, o estratégico por trás da nossa criação de nossos anúncios. Quanto melhores seus anúncios, maiores são as chances de você dominar o topo, vender cada vez mais. Aqui em imagens, a gente pode colocar fotos gratuitas de bancos de imagem e a gente coloca aqui, por exemplo, instalação de ar condicionado. Isso aqui serve bastante para você que não tem uma foto sua da sua equipe trabalhando e tudo mais. Isso aqui já ajuda você bastante. A gente coloca aqui, ó, essa foto. Vamos colocar essa foto. Vamos colocar essa foto aqui também. Perfeito. Essas fotos aqui já vão servir bastante aqui para exemplo. Mas é importante que você coloque fotos suas da sua equipe trabalhando, tá? Essas fotos aqui de banco de imagem fica muito artificial. Quanto mais próximo da realidade, melhor vai ser. Olha como fica aqui os anúncios, ó. Entendimento em menos de 15 minutos, há 15 anos do mercado. Ó, fica muito legal, fica muito interessante você utilizar. Aqui aparece também com a chamada. Ó, aqui aparece também, ó, visitação gratuita, relação ao ar-condicionado SP. Ó, fica muito legal, fica muito bom, fica mais persuasivo e chama muito mais atenção. Você precisa também destacar o seu anúncio através de imagens, tendo em vista que as imagens têm um fator muito relevante para chamar a atenção das pessoas. Perfeito? Feito isso daqui, a gente vem em concluído e vamos em próxima. Aqui em próxima, a gente vai colocar um orçamento personalizado e a gente vai colocar aquele valor de R$ 25. Por quê, Juan? Porque logo lá no começo a gente viu que o nosso clique aqui em Belém está na média de 2,50. Logo, se eu preciso de pelo menos 10 cliques por dia, então 10 vezes 2,50, R$ 25 por dia. Então essa é a conta que você precisa fazer para colocar aqui no seu orçamento personalizado. A gente vem aqui em próxima. Aqui em próxima ele diz que a nossa campanha já pode ser publicada. Aqui ele vai dar um overview de tudo que a gente fez na nossa campanha. Você percebe que não tem nada muito complexo ao ponto de ser muito fora da curva. O que vai fazer você vender mais é justamente você ter palavras com uma alta intenção de quem já quer e não quer mais saber de nada. Se eu quero uma pessoa, eu quero uma empresa que instale esse ar-condicionado e que, pelo amor de Cristo, me livre desse calor intenso. Não vai livrar, mas vai ser algo que vai aliviar bastante. E muitas pessoas precisam do seu serviço. A gente vem aqui em publicar a campanha, feito daqui. A gente tem essa parte de configurar uma tag. No caso, eu deixei um vídeo aqui na descrição também para você fazer essa configuração das tags no seu site, porque também é muito importante você ter esse nível de assertividade, de você olhar e ver quantos contatos a sua campanha no Google Ads gerou. A sua campanha vai entrar em revisão, vai verificar se tem algum erro ou não. Então, estando tudo certo, já vai começar a veicular até mesmo no mesmo dia. E se você precisa da ajuda de um profissional, de um especialista para fazer toda essa parte mais técnica, e a única coisa que você vai precisar se concentrar é em agendar e fechar com esses clientes que virão do Google, eu deixei um link aqui na descrição para você entender mais sobre o meu serviço e como que eu posso ajudar a sua empresa de instalação de ar-condicionado vender mais, aproveitando essa grande oportunidade que estamos passando aqui no nosso Brasilzão. Te espero do outro lado.